Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui. Segundou com Alessandra Viegas. Euzinha, sua atitude é o que faz toda a diferença. Tá bom? Beba água. Pois é. Isso já virou, daqui a pouco isso vai virar meme, não é? Vamos lá. Bom dia, Monique! Bom dia para Monique, para o Eliseu, para o Israel, para a Jéssica, o Tiago, a Grazi, a Rosana, o Ronaldo, o Wilquias, a Daniela e as crianças da família. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luísa. Aproveitando para mandar bom dia para Gabriela também. Bom dia para a mamãezinha de vocês, a Clara. Vai dando notícia aí. Bom dia para os maridos, para as crianças da família. Bom dia, Gilda. A paz. Bom dia, Marisa Leonardo. Gilda, bom dia para você, para a Andressa, para a Vanessa, para o Carlinhos, para a Maria Clara. Para o Daniel, para a tua irmã. Bom dia, mais uma semana de trabalho, vambora! Bom dia, Bárbara! Dá notícia aí, tá tudo bem já? Superou? Tá tudo jóia? Vamos lá. Provérbios, capítulo 21, todo, e o capítulo 22, do versículo 1 ao 16. Então, quem tá aí, coloca pra mim. Tá? Provérbios 21 todo e Provérbios 22, versículo 1 ao 16. É o que a gente vai trabalhar nessa manhã. E eu já avisei, né? Você que vai assistir no YouTube depois. Essa é uma live aqui no Facebook da Igreja Metodista Central de Bacaxá, tá bom? E vamos caminhar aí, muito bem. Beba água, pois é. A Gilda tá dizendo que fala toda hora para lembrar que preciso beber. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, tá? Muitas vezes o nosso cérebro fala pra gente que a gente tá com fome, mas na verdade a gente não tá com fome. A gente tá com sede. Porque no cérebro, eu tô estudando isso, tá? Sou estudante dessas coisas aí. No cérebro é muito próxima, tá? A sensação de fome, aquilo que comanda a sensação de fome e a sensação de sede. Então, muitas vezes, a gente tá, na verdade, com fome, com sede, desculpa, e não com fome, tá bom? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Certo? Muito bem. Eu não sei se tá travando para vocês, tá? Mas para mim tá acontecendo aqui, não sei. Neia tá aí, então tá travando não. Bom, vamos lá então. Olha só, Neia. Para Neia e para todo mundo que tá aí hoje, eu afastei as Bíblias ali e trouxe a trombetinha para esta live. Gente, como é que você olha para uma coisa dessa aqui e não dá glória a Deus? Presta atenção. Ela é uma trombeta mesmo, uma trombetinha. Eu dei o nome, né? Neia que me deu de presente. E olha como ela floresce. Tá vendo? Veio pequenininha, agora tá grande. Ela parece uma espécie de violeta por causa do tipo de folha, né? Essa folha acamurçada, tá bom? Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, aqui atrás, ó, 4, 5, 6, tem 6 trombetinhas. Só falta a 7ª trombeta, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, tá bom? Gabriela, bom dia, lindona. Já mandei aí bom dia para você pela Luísa. Bom dia, Solange. Coloca aí, por favor, Provérbios 22. Todo e Provérbios 21 todo e Provérbios 22 do versículo 1 ao 16. É o que vocês vão ler, tá? Hoje e amanhã aí, mas
O que eu vou fazer aqui é saltear alguns versículos entre esse grupo aí. Bom dia, Lucas Neves! Deus te abençoe, lindão! Vamos lá! Muito bem. Provérbios 21, então, vamos ler juntos e juntas, tá bom? Obrigada, Solange. Bom, o texto de Provérbios 21, ele tem muitos versículos interessantíssimos, tem verdadeiras pérolas, tá? Mas como eu tenho feito, vamos seguir um caminho, tá bom? Em relação aos textos aqui. E tudo que eu vou falando aqui, em relação aos textos, ao endereço, né? A referência, vai ficar na descrição do vídeo. Tanto aqui no Facebook como no YouTube, para onde a gente vai subir esse vídeo daqui a pouco. Bom, a palavra Senhor, então vamos juntos? Provérbios 21, já vem o versículo 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei, do governante, né? Na mão do Senhor. O Senhor, você está aprendendo português comigo nessa segunda-feira e já aprendeu. Este é o quê? Pronome demonstrativo. Por que que o nome é pronome demonstrativo? Porque demonstra, tá, a proximidade ou a não proximidade. Então, o este é o pronome do que está próximo. O esse está mais ou menos e o aquele está lá longe. Então, o Senhor, dirige quem? O rei, o coração do rei, para onde ele quer. Então, o coração do governante está na mão do Senhor. O texto está dizendo isso, tá? Bom dia, Milena. Então, o coração do governante, o coração do rei está na mão do Senhor, tá? Bom dia, Newton. Paz, Deus te abençoe, meu irmão. E agora eu vou parar aqui para dar bom dia no final, tá bom? Vamos seguindo. Então, tudo que acontece, eu creio assim, eu quero crer assim, eu gosto de crer assim e eu creio assim, está nas mãos do Senhor, inclusive o coração do governante, tá? Dos governantes. E aí a gente precisa orar, interceder, pedir a Deus, que seja manifesta a vontade dele, de Deus, no governo do nosso país, em todas as estruturas, nos governos dos países, a fim de que o coração essa palavra seja verdade, né? O coração do governante seja dirigido pelo Senhor, tá bom? Vamos! Senhor ainda, Provérbios 21, 2. Todo caminho de uma pessoa, olha o eco. A gente já viu lá no Provérbios 14, no Provérbios 15, a questão do caminho. Então, você que está marcando a palavra caminho, mais um versículo aqui. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. É praticamente a repetição de Provérbios, capítulo 16, versículo 2, tá? O Senhor sonda os corações do caminho, daquele de quem está, né? Daquele de quem está caminhando e acha que o seu caminho é reto aos seus próprios olhos. A gente já falou isso na outra live. E o versículo 3 diz assim, olha, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Você vai se lembrar? Primeiro livro do Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando o Senhor fala, né, através do Samuel, que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, obedecer às coisas, às ordens de Deus, obedecer aquilo que agrada a Deus, obedecer no sentido de temer a Deus, temer ao Senhor. Isso é mais agradável do que aquele que não faz nada disso e vai lá no Antigo Testamento e oferecia sacrifícios a Deus. Porque oferecer sacrifícios
é o reconhecimento de que eu estou no erro, lá no Antigo Testamento. Então eu vinha e oferecia sacrifícios, a não ser que fosse o sacrifício de gratidão, né, de ações de graças. Agora, a partir do momento que eu faço tudo errado e vou lá e ofereço sacrifícios, esse sacrifício não adianta nada, né? Por exemplo, eu faço tudo errado, mas aí no domingo eu tô lá na igreja, né? Eu tô lá cantando, tô lá louvando, ou estou lá ensinando ou pregando. Aquilo ali para Deus nada vale. Então o texto está dizendo, fazer justiça e julgar com retidão. O que é fazer justiça e julgar com retidão? É obedecer a Deus, ele é justiça também. Ele é retidão também. Então, quando eu faço isso, isso é mais aceitável ao Senhor, ele está dizendo, do que oferecer sacrifícios. Então, é mais aceitável fazer justiça, tá? E julgar com retidão. É mais aceitável eu fazer as coisas que agradam a Deus e naquilo que eu estou sabendo que não está agradando, pedir perdão, né? E caminhar, me arrepender e continuar na caminhada aí da justiça, da retidão, da santidade com Deus, das coisas que agradam a Deus. Muito bem! Pula comigo, capítulo 21 de Provérbios, versículo 30. Sendo que eu não vou ler todos, tá bom? Que falam do Senhor, não. Vou ler alguns para essa live não ficar muito longa, porque elas têm ficado muito longas. Versículo 30 de Provérbios 21. Não há sabedoria, preste atenção, não há sabedoria, nem entendimento e nem mesmo conselho contra o Senhor. Então não existe sabedoria, entendimento ou conselho, conselho no sentido de ensinamento, que seja contra o Senhor, tá? A sabedoria, o entendimento e o conselho, o ensinamento, são do Senhor. Isso não é contra o Senhor, tá? Isso não existe contra o Senhor. E uma pérola, Uma pérola aqui no versículo 31 de Provérbios 21. O cavalo é preparado para o dia da batalha. Ou seja, eu me preparo de acordo com as forças que eu tenho. Ele diz, mas a vitória vem do Senhor. Aquilo que eu posso fazer, eu faço para me preparar para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor, Ontem eu pregava lá na igreja e aí sobre lá Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. E a palavra que Deus me deu, aquela perseverança nas 4 coisas, Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? A vida e obra de Jesus. O Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, E nos dá vida também, E quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar também, A gente não morre, a gente tem vida eterna, não é isso? E então eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, Dividiam tudo, compartilhavam tudo. No partir do pão, comia todo mundo junto. Isso faz um bem tremendo, E também perseveravam nas orações. E o que Deus colocou no meu coração muito forte é que esse foi o segredo da igreja primitiva. Para passar por todas aquelas perseguições, Você sabe, as coisas começaram a acontecer, Tiago foi morto à espada, Pedro foi perseguido, aí Paulo entra na dinâmica, Estevão foi morto apedrejado, E Paulo entra na dinâmica dessa igreja nascente, essa igreja primitiva, e Paulo também sofreu muita coisa, Chegou ao ponto dos outros irmãos colocarem Paulo dentro de um cesto e rolarem ele, abaixo por causa da perseguição. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer
em uma das suas cartas, acho que é em Coríntios, na 2 Coríntios ou na 1 aos Coríntios, o quanto ele sofreu, né? Ele tomou chicotada, ele foi, sabe? Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele passou fome, ele passou um monte de coisa, a ponto dele dizer, em Romanos capítulo 8, né? Versículo 37, né? Mas em todas essas coisas, fome, nudez, espada, perigo, pois é, somos mais que vencedores. Ele só pode falar isso porque ele venceu essas coisas, ele passou por isso. Então, o segredo é esse, né? Perseverar na palavra de Jesus, no ensino, né? Na comunhão, no compartilhar, no partir do pão, né? E nas orações. Então, eu me preparo assim, eu me preparo perseverando nessas 4 coisas, né? Mas a vitória vem do Senhor. E muitas vezes a vitória não vem exatamente como a gente está pensando, né? Mas o importante é, o John Wesley vai dizer isso no leito de morte, né? O melhor de tudo é que Deus está conosco. E logo depois ele morre, né? Com aquele monte de gente em volta dele. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Em toda a nossa vida e também na nossa morte. Porque ele já nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo, né? A gente precisa entender isso nesses dias difíceis, né? Então, a vitória vem do Senhor, tá bom? Vamos lá. Provérbios 22. Vamos para o versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, olha o temor do Senhor aparecendo aí, tá? São riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. É isso que vem como recompensa da humildade. Então eu quero ficar rico, então vou ser humilde, Alessandra. Não é isso que o texto está dizendo, né? Essa humildade, esse sempre reconhecer que tudo vem de Deus. Isso é humildade. Isso é a porta de entrada no reino de Deus, não é isso? No reino dos céus. Mateus capítulo 5 lá, né? Versículo 3 lá, pois é. Bem-aventurado é o humilde de espírito, é o pobre de espírito. A gente já vai entrar no pobre aqui, é outra linha que aparece, né? É aquele que em tudo reconhece que depende de Deus. Muito bem. Tem outros versículos sobre o Senhor, vão aparecer aí, tá bom? E aí eu vou colocar na descrição do vídeo. Pobre ou pobreza? Vamos lá? Porque é muito interessante o que aparece aqui e são pérolas também, tá bom? Então vamos. Capítulo 21 dos Provérbios, versículo 5. Olha que versículo, gente, presta atenção. Os planos de quem é esforçado, de quem se esforça, né? De quem trabalha, de quem está sempre fazendo tudo que pode, conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Eu achei muito interessante porque ele está fazendo a antítese, né? Ele tá jogando com os contrários. E olha como é que ele joga com os contrários. Planos de quem é esforçado e pressa excessiva. A gente precisa sentar, ter paciência, planejar direitinho, né? Janeiro não acabou e aí a gente tem aquela cultura, né? De que janeiro é o mês do planejamento. Professores de plantão, né? Como eu. Então, primeira semana de fevereiro não tem aula, mas é a semana de planejamento, né? Então, ainda que o ensino esse ano ou será ensino híbrido, né? Um pouco no presencial, a colégio, e um pouco em casa e tal, ou então vai ser tudo online para quem tem comorbidade, né, em relação à Covid-19 e tal, mas é o momento do planejamento, antes de começar as aulas, né? Só que planejamento pode ser feito o tempo inteiro, o ano inteiro, tá? Então, tem aí
os planos de quem é esforçado. Então, o meu esforço começa exatamente na hora que eu vou sentar para planejar. E aí, lembrando, né, que os planos do Senhor são os melhores. Então, é a hora também de falar com Deus: Senhor, esses aqui são os planos que eu estou querendo colocar em prática e me esforçar para cumpri-los. É isso que o Senhor quer? É a hora de falar com Ele, tá bom? Sua atitude, falando com Ele, é o que vai fazer toda a diferença. Pois é. E beba água. Não sei se a Aline já chegou. Se tiver aí, eu gosto de brincar com a Aline, né? Mas esse é o palavra para todo mundo. E como eu falei, pode ficar o meme, mas eu vou saber que eu contribuí para a sua saúde, tá? Você não vai ficar desidratado, ainda mais nesse calor. Então eu vou beber até mais por causa disso. Quero mandar bom dia para minha prima Fátima. Tô vendo daqui que ela tá aí. Beijo. Vambora. Daqui a pouco eu mando mais bom dia para todo mundo. Bom, então, vamos planejar, né? Vamos fazer. Porque a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer sem pensar, né? Bom, outro texto que fala da questão do pobre ou da pobreza, versículo 13 do capítulo 21. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha aí, né? O Antigo Testamento, a gente falava isso ontem, Luciano falava e eu também, ele tem muita coisa sobre a justiça social, né? No Antigo Israel não havia o MM, né? O miserável e o milionário. Isso não havia no Antigo Israel. A questão do milionário, né? Daquele que tem muita riqueza, muita coisa, isso começa com o Salomão, tá? E aí a gente já sabe no que deu, né? Começou pedindo sabedoria, começou pedindo que não tivesse mais do que precisasse, nem menos do que precisasse, mas no final arrebentou tudo, né? Subiu para a cabeça a ganância e ali começou essa coisa do milionário. E aí o miserável aparece no Antigo Israel, né? Mas esse não era o projeto original, né? Havia o rico e o pobre, mas não havia o milionário e o miserável, né? E havia o ano da restituição. A cada 7 anos, o pobre, né, era restituído daquilo que lhe tinha sido retirado, né? Era sustentado também. E aquele que tinha chegado ao nível de pobreza, a ponto de ser escravo do outro, havia a alforria, né? Não tinha mais isso, né? E no 50º ano, tudo que era daquele que foi retirado era lhe devolvido também, exatamente para manter, esse equilíbrio aí. Então, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Olha a sabedoria de Israel, hein? Muito bem. Vamos lá. Versículo 17. Para, né, as pessoas que não estão nem aí. Olha o que diz. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico, né? Nunca vai conseguir estabilidade. Aqui o ficar rico é nesse sentido. Então, lembra lá do Lucas 15? O filho pródigo. Pois é, na verdade o pai é que é pródigo, né? Que o pai dos 2 filhos ali. Então, aquele filho mais novo pede a herança e vai. Ele tá rico. Só que ele ama os prazeres, né? Ele ama o vinho e a boa vida. Ele, né? Amar o vinho aqui é no sentido daquele que se deixa levar, né? Pelo vício e tal. E tá toda hora, né? Então, essa é a situação. Esse vai acabar na pobreza, hein? Mas, tá? Esse nunca vai ficar rico. Então, aqui não tem antítese. A antítese aqui é pobreza e ficar rico. Mas ele está reafirmando, né? Quem ama os prazeres e quem ama o vinho e a boa vida. Quem ama. Tá vendo? Ele está reforçando. Muito bem. Tem mais alguns versículos sobre o pobre. E eu vou ler o capítulo 22... versículo
9, tá? Tem outros versículos sobre o pobre, vão ficar na descrição do vídeo. Então vamos. Porque eu vou fazer um link agora do versículo 9 com outra palavra que aparece aqui e me chamou a atenção. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Então, o generoso vai ser abençoado, tá? Quem é o generoso? É aquele que persevera, tá? Na comunhão. É aquele que compartilha o que tem. Esse é o generoso. Ele não só dá daquilo que lhe sobra, tá? Mas ele divide o que tem. Esse é o generoso. Ele compartilha. O que é a palavra compartilhar? Já prestou atenção? É partilhar com alguém. Isso que é compartilhar, né? Então eu vou partilhar o que eu tenho com alguém. Esse é o generoso. Ah, Alessandra, mas eu não tenho não. Então você compartilha seu tempo com alguém que esteja precisando, seu amor, seu carinho, sua afeição, suas orações. Manda um WhatsApp para a pessoa, uma mensagem, sei lá, no Facebook, ou liga. Ó, eu fiz oração por você nessa manhã, tá? Tá tudo bem? Você tá compartilhando afeição, carinho, cuidado, amor. E isso é bom, tanto para quem compartilha, quanto para quem recebe esse compartilhar, né? Então, o generoso vai ser abençoado, está dizendo aqui Provérbios 22, 9, porque ele reparte o seu pão com os pobres. O seu pão, tá vendo aqui? Ele reparte o seu pão, o pão que é dele, ele reparte, tá? Não é o pão que está sobrando, não é o pão duro lá de ontem, não, tá? É o pão que ele come, né? O mesmo pão que ele come, ele reparte com os pobres. Pois é. Muito bem. Vamos para o versículo 16 e depois a gente vai voltar para falar do generoso de novo, tá? Provérbios 22, 16, que é o nosso limite hoje. Do versículo 17 em diante, vai começar uma nova sessão no livro de Provérbios. Então, por isso que na quarta-feira, se Deus quiser, a gente começa em Provérbios 22, 17, tá? Você que está com a sua Bíblia aberta, você já deve ter percebido aí. Provérbios 22, 16. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Ele pegou a palavra pobre e transformou no verbo, né? Então, as duas coisas são ruins. As duas coisas não são aconselháveis na sabedoria de Israel e acho que nem hoje, né? Nem nesse... Acho não, tenho certeza. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico. Pois é, ele pegou a palavra rico e transformou no verbo também, enriquecer. Certamente empobrecerá. Para que eu vou dar presentes àquele que já tem? Né? Para que eu vou agradar àquele que já tem de tudo? É necessário que eu dê àquele que não tem, né? E ele está dizendo, quem oprime o pobre para enriquecer a si. Pois é. Ah, Alessandra, eu conheço gente assim, tal, né? Começa a orar. Senhor, faz com que não seja assim, muda esse quadro, manifesta a tua justiça, venha o teu reino, né? Ora o Pai Nosso com vontade, entendendo as palavras do Pai Nosso, né? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu nome seja santificado, né? Que a tua vontade venha aqui na terra, como ela é feita aí no céu, né? Dá o pão nosso e por aí vai. Perdoa-me. Assim como eu perdoo, Senhor, eu tô perdoando mesmo, tô largando, tô soltando. A oração do Pai Nosso é muito profunda e muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso sem pensar em nada do que está falando, porque decorou quando era criança. Então preste atenção, quando você for orar o Pai Nosso hoje, se é que você tem esse costume,
preste atenção no que você está falando, como é profundo o que está escrito ali, tá bom? A gente vai chegar lá quando falar dos evangelhos, tá bom? Depois de Provérbios a gente vai entrar nos evangelhos, tá bom? Vamos lá. Provérbios, capítulo 22, para falar do generoso. A gente leu 22:9, o generoso será abençoado, porque reparte seu pão com os pobres. Vai comigo no capítulo 21, versículo 26, que tem a ver com a generosidade. O cobiçoso cobiça todo o dia. Né, você pensar na estrutura do hebraico, do original, né? Tem isso, cobiçoso cobiça, essa repetição, né? Para ficar mesmo na cabeça. Então, o cobiçoso cobiça todo o dia, ou seja, o dia todo. Ele está olhando para as coisas dos outros e desejando as coisas dos outros, tudo que é dos outros. Lembra do decálogo, dos 10 mandamentos? Pois é, o 10º, né? Não cobiçarás. Aí o pessoal fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esquece do resto que está lá. Nem a mulher, nem os servos, nem as servas, nem os bois, nem nada do teu próximo. Não cobiçar, não desejar nada do teu próximo, né? É isso que está lá, não é só a mulher não, ou marido para as mulheres, né? Mas aquilo fica na cabeça, né? Ah, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o resto que está lá? Vai lá ler Êxodo, né? Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20. Nos dois textos a gente tem o decálogo, né? Deca 10, logo palavra, as 10 palavras, dos 10 mandamentos. Vamos lá. Provérbios, então, ó, o cobiçoso cobiça o dia todo, porém o justo, que está sendo colocado aqui como o oposto do cobiçoso, dá com generosidade. O justo dá o que tem. O cobiçoso quer o que o outro tem, né? Então, olha a antítese aí, né? Esse jogo de opostos, tá? Eu acredito que eu falo tanto disso, né? Antítese, análise retórica e tal. E aí é aquilo, quando a gente se expõe a determinadas palavras, eu acredito que você já deve estar até colocando isso no seu vocabulário, né? Tá falando bonito. Então, olha aqui, meu irmão, a antítese acontecendo, né? Então, a antítese é o jogo de opostos, né? O jogo de oposição, é a figura de linguagem que mostra isso. Bom, vamos embora. Então, Senhor, o pobre ou a pobreza e a generosidade. Vamos falar da criança? Eu sei que de repente você está esperando esse versículo, né? Provérbios 22:6 e também tem Provérbios 22:15. Provérbios 22:6 é um dos versículos mais conhecidos de Provérbios, depois da questão do temor do Senhor. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que é que ele está falando? Ele está falando do ensinamento de tudo. Ele não está falando só em relação a temer a Deus. Ele está falando de tudo. Então, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E se isso demandar disciplina, que é o que vai aparecer no versículo 15, exerça. Você precisa ensinar a criança qual é o caminho que ela deve andar. Porque vai chegar uma hora que ela vai andar sozinha, porque não vai ser mais criança. E o texto diz, ainda quando essa criança for velha, ela não se desviará desse caminho que lhe foi ensinado. Então, os pais precisam fazer isso. E eu já tive uma live aqui, eu falei como professora, eu não tenho filhos, mas eu tenho 30 anos de magistério. E eu vi, né? Eu fiz isso numa outra live. Eu vi esse caminho aí mudar, né? Eu vi pais que ensinavam o caminho que a criança realmente devia andar. E hoje encontro no Facebook, né? 20 anos depois, 30 anos depois, pois é, quem foram meus alunos e minhas alunas lá?
tá? E o respeito continua o mesmo, e o carinho continua o mesmo, né? E eu não era lá, eu era legal, só que eu também, entendeu? Eu me lembro, Milene vai assistir isso depois, toda sexta-feira, a tia Alessandra tomava tabuada e verbo, e era salteado, né? Porque tem aquilo, o pessoal memorizava o verbo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Aí eu já chegava assim, pretérito imperfeito, vai. Aí eles faziam assim, peraí, professora. Pá. Futuro do pretérito agora, né? Imperativo afirmativo, vai. Né? E todo mundo sabia tudo, eles ficavam com medo danado de mim. Né? Mas era medo no sentido do respeito. Hoje em dia não tem nem isso. Ah, tá louca, toma verbo. Aí ninguém sabe verbo, né? Ninguém sabe nada. E também não sabe tabuada, porque tem calculadora para usar, ainda tem que deixar usar. Ah, coitadinho do meu filhinho, né? Pois é. Então, a gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu vi a mudança de educação, como aconteceu ao longo desses 30 anos, né? E não é culpa da criança, é culpa de quem não ensinou o caminho. E aí, quando for velho, né? Se chegar na idade, porque muitos nem chegam lá, porque não tomaram a varada que deviam tomar. Provérbio 22:15, vamos lá. A tolice está ligada ao coração da criança. Preste atenção. A criança é tola naturalmente, é o que ele está dizendo. Mas a vara da disciplina a afastará dela. De quem? Da tolice. A vara da disciplina afasta a criança da tolice. Então, o que faz a criança deixar de ser tola tá aqui, tá? Não sou eu que tô falando, não. É o chamar a atenção. Ah, mas o meu filho é educadíssimo. Eu nunca dei uma varada, nunca dei um tapinha, nada disso. Glória a Deus. Porque aí o filho, só na conversa, só na cara feia, só nisso ele já aprendeu. Mas tem uns que, né, umas crianças que são tolas demais, então tem que, né, tapinha na mão, né, não tô falando pra ninguém espancar ninguém, né, aquela cara feia, então é por aí, né, o 1, 2, 3, né, 1, 2, eu já fui desesperada, pois é, porque aprendeu a obedecer os pais, aprendeu a obedecer a mãe, o pai que tá ali, tá? Então, a tolice é natural da criança e ela precisa ser disciplinada, né? Para se tornar sábia, para se tornar sensata, para se tornar prudente, para ter entendimento, para ouvir o ensinamento, para quando ela tiver numa idade mais avançada, né? Ela tomar uma bronca do patrão e não ficar toda ofendidinha. Mas disse assim, não, tudo bem, desculpe, eu vou melhorar da próxima vez, pode deixar, não faço mais. Pois é, porque senão toma bronca, nunca tomou bronca dos pais, aí vai tomar bronca do patrão, então, eu quero sair desse emprego porque não é bom pra mim. Pois é, bom. Pérolas, vamos fechar essa live? Vamos fazer ela mais curtinha hoje, né? Vamos lá. Capítulo 21, versículo 11. Já que eu estava falando de sabedoria, né? De conhecimento, olha só. Provérbios 21, 11. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. O ingênuo tá vendo o zombador ser castigado. Essa é a cena, tá? Então, quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, porque estão vendo o que está acontecendo. E quando o sábio é instruído, olha só, o sábio não é castigado, o sábio é instruído. Porque ele já foi castigado quando é criança. Tá? E agora que ele é sábio, ele é instruído. Quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento.
Então, o que que houve aqui? Aqui houve uma gradação ascendente. Oh, aprendeu mais uma coisa bonita hoje, né? De figura de linguagem. Ou seja, o pensamento está subindo, tá? O grau está subindo. Por quê? Tá falando o quê? Do zombador. E depois vai falar do sábio. Quando o zombador é castigado, quem é ingênuo se torna sábio porque está aprendendo pela observação. Mas quando aquele que é mais do que o zombador, né? Quando aquele é sábio, tá? Quando ele é instruído, ele cresce no conhecimento. Não é porque alguém é sábio que já se acha sábio. Eu já falei isso para você. Lembra da máxima que é atribuída ao Sócrates pelo Platão, tá? Lá na filosofia grega. Eu só sei que eu nada sei. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, tá? Desculpa. Vamos lá, bebaba. Alguém tá dizendo que o limite é sadio e estrutura o ser, né? E vai falar aí da falta de limite. Eu leio já já. Desculpe. Vamos lá. Então, ele vai dizer aqui, Provérbios 21, 11. Né? Pera aí que eu me perdi. Então, eu só sei que nada sei. A partir do momento que eu entendo isso é o motor que faz com que eu cada dia queira saber mais. Tá bom? Aí você olha aqui para minha biblioteca e fala assim, Lessana, você já leu esses livros todos? Não. Tem vários livros aqui que eu não li ainda. Aí agora que eu tô me aposentando, glória a Deus, aleluia, né? Então, agora que não tem faculdade, mestrado, doutorado, porque lá eu tinha que ler, porque eu tinha que ler. Então, agora que eu tô pegando, lendo devagar, lendo por prazer, graças a Deus por esse tempo maravilhoso em que eu posso sentar e pegar um livro para ler e analisar com calma. Eu não sou obrigada àquilo, mas ao mesmo tempo Deus já está falando comigo que eu tenho que estudar algumas coisas mais, né? Isso já está em mim, o estudar já está em mim, é característica minha mesmo, eu gosto disso, né? Mas poder ler o que eu tenho vontade de ler, né? E sentar num lugar legal, ou até em casa mesmo, um copinho a caneca de café do lado, né? E aquela leitura, isso é maravilhoso, isso é momento de agradecer a Deus, se você tem essa oportunidade, tá? Ou até de ler a Bíblia mesmo, lá com a caneca de café ao lado, né? Comendo junto com o mozão, né? Junto com Deus. Vambora! Provérbios capítulo 21, versículo 14. Olha que interessante. O presente que se dá em segredo acalma a ira. Não é o presente que eu mostro para todo mundo que eu tô dando, tá? O presente que eu dou em segredo para quem tá... E presente aqui é qualquer coisa que vai fazer bem a essa pessoa que está irada, tá? Que vai tranquilizar. E a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Então, aquilo que eu chego perto da pessoa e falo assim, trouxe isso para você, né? Aquilo acalma a ira, aquilo acalma a mais forte indignação, né? É mais ou menos parecido, né, com Provérbios capítulo 15, versículo 1, né? A palavra branda desvia o furor. E aqui está dizendo que o presente que você dá, talvez esse presente pode ser até uma palavra, né? Talvez esse presente pode ser a sua presença, né? Para tranquilizar aquela pessoa. Esse presente pode ser uma mensagem carinhosa no WhatsApp, né? Esse presente pode ser o que venha no seu coração. Mas o que está dizendo é esse presente em que eu não exponho para todo mundo. Olha aqui o que eu estou fazendo. Não, sou eu e a pessoa. Isso aí acalma a ira. Isso aí vence a mais forte indignação. É forte, né? Pois é. Provérbios 21, 20.
Agora são as pérolas, tá bom? Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Não está dizendo que na casa do sábio tem abundância. Está dizendo que há tesouros preciosos e não está identificando quais são. E está dizendo que ele tem o suficiente para viver, que é a melhor coisa que existe. Mas o tolo desperdiça tudo que tem. Então, na casa do sábio, tem o suficiente para viver. Mas o tolo pode estar com abundância, mas vai acabar desperdiçando o que tem. Então, que a gente peça a Deus que a gente seja sábio, né? E tenha o suficiente, né? Nem menos, nem mais do que eu preciso, mas o suficiente. Estou lembrando de novo do Pai Nosso, tá? Vamos orar o Pai Nosso hoje com entendimento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, é o suficiente para hoje. E se tiver a mais, a gente lembra do generoso, né? Eu compartilho, né? Com a outra pessoa que esteja precisando. Muito bem, vamos lá. Provérbios 21, versículo 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades, né? É aquela coisa, né? A gente precisa pensar muito no que a gente fala, né? O pastor Carlos Lastorina, né, que é surdo, ele fala isso pra mim. Ele fala assim: ouvinte fala muito. No sentido de que nós, né, ele é um surdo no mundo de ouvintes, né? E isso é bastante complicado, porque ele fica entre dois mundos, né? Muitos surdos ficam entre dois mundos. E aí ele fica assim: ouvinte fala muito, né? Ou seja, a gente fala o que não precisa falar. E aí muitas vezes ele fala assim, eu pergunto, né? O que você está falando? Qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Né? Fala, ou seja, como se ele dissesse assim, fala objetivamente o que você quer, porque a língua de sinais é isso. Então, eu falo objetivamente, eu não fico enrolando. E aí, a pior coisa que tem é quando eu estou fazendo... e aí eu comecei a entender isso. Quando eu estou fazendo a Libras e a pessoa, tá, começa a falar tudo de novo. Fala, aí fala de novo, aí fala de novo, aí fala de novo. Aí ele fica assim na minha cara. Né? E eu fico... Aí eu fico, realmente. Né? Então, não é a questão da análise retórica, né, do texto bíblico, que repete a partir de sinônimos. Mas aquela pessoa que fala a mesma coisa toda hora, né? E aí eu já fico até sem graça, eu digo assim, tá falando muito, né? Então a gente não deve, né? A gente deve tomar cuidado com a nossa boca e a nossa língua, aquilo que a gente fala, porque aqui está dizendo que quem guarda a boca, a língua, guarda a alma de muitas dificuldades. Caminhando aí para o fim já, Provérbios 21, versículo 31 a gente já leu, né? O cavalo é preparado para o dia da batalha. Provérbios 22, versículo 1. Olha que bonito. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O bom nome, né? A reputação, né? Mais vale isso, né? Eu poder dormir com a consciência tranquila de que eu não fiz mal a ninguém, de que tá tudo bem. Isso vale mais do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, né? Ser estimado, né? Sentir que as pessoas têm estima por nós. Isso me emociona muito, né? Sentir que as pessoas gostam da gente. Isso é tão bom. Porque o ser humano, né? Tem os psicólogos e psicólogas de plantão, né? A gente tem essa necessidade, né? A necessidade de aceitação, a necessidade de ser amado, né? São duas necessidades da nossa alma, mas que refletem no nosso espírito, no nosso corpo. Deus é tão sábio que ele diz, né?
João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou. E lá não é amor não, tá? Lá é ama. A forma grega que tá lá, de verbo, é uma forma contínua. Deus ama eu e você. Deus amou, Deus ama, Deus continua amando eu e você. Tanto, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Não morra, não sofra, mas tenha vida eterna. Então, essa necessidade de amor, né, já é nos suprida por Deus. Mas a gente, né, como Deus é espírito, a gente tem a necessidade de se sentir amado pelo próximo, pelas pessoas, pela nossa família, né? E quando a família é toda desconjuntada, até encaixar isso, né, é complicado. Então, essa necessidade de ser amado, essa necessidade de ser aceito. E aí aqui essa pérola de Provérbio 22:1 mostra isso. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Porque quando eu me sinto amada, né, amado, quando eu me sinto aceita, aceito, a satisfação que isso dá é muito melhor do que ter riqueza. E é muito triste quando a gente vê pessoas, né, que moram na beira da praia, acordam e vê o sol nascendo, né, ou tal, ou tem a visão para o sol se pondo, tem tudo que necessita, mas não se sente aceito nem amado. Caramba! Aí a gente ouve assim, se suicidou, né, tirou a própria vida, porque já nem quem se suicida já está vivendo a morte em vida e já morreu. Então ele quer tirar esse sentimento de morte, aí ele tira, né, o sentimento de morte, porque ele não tem mais sentimento de vida, né? Então tudo que tem não dá valor ao que tem, né, porque não se sente amado nem aceito. Vou voltar na disciplina. Quando a criança é disciplinada, ela também se sente amada e aceita. Não estou falando para meter pancada, não é nada disso. Mas quando alguém briga com ela, alguém chama atenção, ela está se sentindo amada ali também. As estruturas dessa aceitação e desse amor acontecem. Porque o que vem na cabecinha da criança? Mamãe, papai, ou vovó, ou professora, ou o pastor da igreja, ou aquele que está dirigindo a comunidade de fé, seja qual for a sua comunidade de fé, está me chamando a atenção, está preocupado comigo. Porque a pior coisa para a criança é sentir que não se preocupam com ela. Ela pode fazer o que ela quer, não se preocupam com ela. Então a gente precisa pensar muito nisso. E isso aí está tudo ligado, né? Essa sensação de aceitação, né, de ser estimado, de ser amado. Isso é maravilhoso, isso faz bem ao coração. E quando a gente faz isso, né, a gente está fazendo o que Deus faz, né? Deus ama e a gente também ama, né? E a gente se sentir amado por Deus e sentir amado pelo próximo, aí acabou, né? E aí também se sentir amado, né? Ou amada por nós mesmas, mulheres, ou por nós mesmos, homens, né? Eu me sentir amada por mim mesma. Então eu me cuidar, né, direitinho, beber muita água, né? Fazer o que eu queira. Se você gosta de pintar seu cabelo para ficar legal, você pinta. Se você não gosta, né, para ele ficar natural assim como eu tô fazendo, essa experiência, estou gostando. O cabelo tá com outra textura, é muito gostoso passar a mão, porque tá completamente natural, não tem química de nada, nenhuma, né? Então, e aí é legal perceber, né, que no início as pessoas, né? Mas agora algumas já falam, caramba, Alessandra, ficou legal pra caramba, tal, tá bonito, não sei o quê. Porque é outra coisa, é novidade, então vamos embora, vamos para frente. E aí a gente precisa se cuidar também, né? Da nossa saúde, isso é se amar, né? Beber muita água,
fica perto da natureza, não é? Sorri bastante, porque a gente está sendo amado, né? Pois é. Então o riso, né? Tem até a terapia do riso, né? E aí você se levantar e você se alegrar em Deus, né? Bota uma música bem legal aí daqui a pouco e se alegre em Deus nessa manhã, ainda que as notícias ruins estejam vindo, a gente precisa fortalecer. Ontem eu também pregava sobre isso. Fortalecer a alma, fortalecer o corpo, fortalecer o espírito, né? E quando a gente se fortalece, Deus nos dá a capacidade para fortalecer o outro que está mais frágil, que está precisando da gente, né? Então, ser estimado é muito bom, mas estimar o outro também é muito bom, né? Que a gente possa exercer isso nessa manhã. Tá bom? Muito bem. Depois a gente fala aí de algumas coisas outras que aparecem, vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Tem a história aí da mulher briguenta, né? Da mulher iracunda. Pois é, a mulher que fica brigando. Provérbios 21, 9 e 21, 19. Vai ficar na descrição do vídeo também. Tá legal? Muito bem. Beijo no seu coração. E agora vamos dar bom dia aqui. Deixa eu beber mais água. E falar com quem tá aí. Vambora lá. Bom dia! Vamos lá. A Luísa tá dizendo que a mamãezinha Clara, coração dela se encheu de alegria de ver a mamãe fazendo café, almoço. Isso foi muito gratificante. Glória a Deus. Então, a mamãezinha aí da Luísa e da Gabriela aí já tá melhor. Eliton! Bom dia, Vinícius! Vinícius! Beba água, Vinícius! Um beijo da Alessandra Viegas, euzinha, pra você, Vinícius! Você que tá me assistindo, você sabe, né? Vinícius tem autismo. É o meu queridão aqui que assiste a Alessandra Viegas lá todinho. Fico o dia inteiro falando. O Eliton é que sabe. Vamos lá. Bom dia, Kleber. E Kelly também. Vamos lá. Passando rapidinho para desejar boa aula. Boa semana de vitória. Obrigada, Suelane. Lindona. Gatona. Tava ontem lá na igreja. Vamos lá. Thelma, bom dia. Bom dia, Vasti. Beijo pra você, pra família toda. Manda um beijo aí pra filhota. Manda um beijo aí pro Silvio. Ana Lúcia. Boa tarde na Alemanha. Vamos lá. Mileide. Mileide, bom dia. Vamos lá. Semana que vem começa, hein, Suelane, Mileide. Não sei se o Marco tá aí. Vamos embora. Ai, ai. Toda hora eu fico, Mileide, olha aí as figuras de linguagem. Maria Helena, bom dia, lindona. Bom dia pro pessoal aí da Catedral. Ai, ai. Obrigada, Thelma, pela palavra, agradecendo a palavra de ontem. Maria Cátia, bom dia. Maquinha, bom dia para todos. E para nossa Euzinha. Tem gente que não sabe meu nome, mas fala assim, Euzinha. Pois é, gente, é isso aí. Devemos ajustar o planejamento o ano todo. Mexer no leme para chegar aonde quer. Doutora Maquinha, psicóloga, tá falando pra gente. Alcilene, bom dia, lindona. France, Regina Célia, bom dia, meninas. Valéria, Francisca Almeida, Ercolina, bom dia, lindona. Bom dia aí pra Paula, bom dia pra família toda. Vamos ser praticantes da palavra, vigiar sempre. É isso aí. Recordei minhas aulas. Eu não era evangélica e trabalhava assim. Pois é. Dando aula, pelo que eu tô entendendo, né? É desse jeito aí. Vambora. Rosângela Marins. Bom dia, lindona. O limite é sadio, estrutura o ser. A falta de limite pode adoecer, forma uma estrutura patológica na pessoa. Já atendi muitos. Então, a doutora Maquinha, né, que é psicóloga,
Ilzimar, tá aparecendo aí, é o nome dela, a gente chama de Maquinha carinhosamente. É essa questão da falta de limites, é muito complicado isso, e a Bíblia tá falando pra gente, né? Ela diz como a palavra de Deus é verdadeira. Presente, pedir perdão, é isso aí. O presente de reconhecer o erro, né, e falar o erro, falar isso. Bom, vamos lá. Bom dia, Cláudio Monteiro. Deus te abençoe, meu irmão. Temos que colocar um guardião no nosso pensamento, na boca, nas atitudes. Obrigada, Maria Helena. Eu sei que eu sou amada. É muito bom sentir isso, gente. Tô falando porque eu sou... Eu sei que eu sou, que eu sinto. É bom, é bom, é bom. Vamos lá. Bom dia, Clércia. Precisamos entender que o ser humano tem uma necessidade de ser amado, como se tivéssemos um tanque. Não pode esvaziar. Isso. Bom dia, Simone Felipe, lindona. E se esse ser teve um abandono ou negligência, eu tô lendo para você que vê no YouTube depois, porque são comentários aí, né, da psicóloga. E se esse ser teve um abandono ou negligência dos pais, aí a coisa fica mais difícil. Sente-se com o tanque vazio o tempo todo. Jesus enche o nosso tanque afetivo. É isso daí. Pois é. E aí tá dizendo que eu tô lindona com esse cabelo. Tá bom, uma boa gargalhada também cura. Olha isso, Elane! Uma boa gargalhada também cura, tá bom? Renata Souza, bom dia. Losimere, ô lindona, bom dia. Gabriela, é a última fala que eu tenho aqui. Deus te abençoe nessa manhã. Pois é, a gente tenta fazer a live com menos de 1 hora, gente, mas eu não tô conseguindo, tá? Orem por mim. Falar que a gente tá falando em oração. Continue orando, tá? Vamos continuar orando, né? Porque eu tenho orado também, tá? Pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, tá? E orar também, vamos agradecer pelos aniversariantes de hoje, né? Hoje é aniversário da Nádia, né? Esposa do Luiz Aurênio, da nossa igreja, e é aniversário da Pamela, também, sobrinha da Nádia, né? Filha da Marta. Então, bom dia, Fernanda Carvalho! Vamos lá. Então, que a gente... esteja aí orando. Edilva, bom dia, lindona. Orar pela doutora Ilzimar, Maquinha, porque ela está com alguns sintomas e acha que está com Covid, né? Então vamos orar, tá? Eu também tô com o narizinho meio assim, né? Mas eu já fiz a experiência, tô com olfato normal, paladar tá normal, quando eu prendo tá tudo bem. Mas eu tô ali, limão, própolis e mel todo dia de manhã, depois de hidratar, né, com 600 ml de água. Você já sabe disso, que eu já compartilhei isso aqui com vocês. E hoje eu tomei mais de 600 ml, eu tomei de 1 litro já, né, porque vem esse copão junto. Tomar em jejum, 600 a 640, 650 ml de água. Se você não consegue de uma vez só, vai bebendo, mas do último que você beber, 40 minutos após, toma sua primeira refeição, tá? E aí eu faço isso, aí antes da refeição, limão espremido, gotas de própolis e um pouquinho de mel, porque o negócio fica difícil, só o limão com própolis. E aí, alimentação boa, mais água durante o dia, sol, ar puro, tocar na natureza, tá? Dormir bem, tudo isso aí é vacina natural pro nosso corpo, tá bom? Então, parabéns aos aniversariantes do dia. Vamos orar pelos enfermos, pelas famílias enlutadas e orar também por nós, para que a gente cada dia se fortaleça mais, a fim de fortalecer outras pessoas, tá? Isso é importante também. Beijo no seu coração, ótima semana.
Se Deus quiser, a gente está aqui de volta na quarta-feira. Olha que coisa feia. A gente está aqui de volta. É live assim. Na quarta-feira, tá? Provérbios 22, versículo 17 em diante. E o versículo 20, capítulo 23, capítulo 24. Vamos ver o que vai dar. Tá bom? Para fazer na quarta-feira, se Deus quiser. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.